E o ministro Alexandre de Moraes mostrou que não está mesmo para brincadeiras e mandou um recado muito bem direcionado para Bolsonaro. O GRU do STF, como nós chamamos, ou o Xandão Cabeça de Melão, como é chamado pelos bolsonaristas, tomou uma decisão a respeito das rachadinhas que deve ter assustado Bolsonaro e deve ter assustado muito o presidente. Nós vamos comentar tudo isso no vídeo de hoje, mas antes clique no botão de gostei, é uma força muito grande que você dá para o canal, ative as notificações e veja como ser membro do canal caso você queira conteúdos adicionais. São no mínimo 2 conteúdos extra por semana aqui no canal por apenas R$ 1,99 por mês. Mas o que aconteceu? Na semana passada, depois dos atos de Bolsonaro do 7 de setembro e também daquela carta do arrego que foi escrita por Michel Temer e assinada por Bolsonaro, ou nem por ele, né? Porque eu duvido que o Bolsonaro tenha a capacidade de segurar uma caneta. Mas isso aí é outra história. A imprensa começou a noticiar que o Alexandre de Moraes, que havia sido o principal alvo dos ataques do presidente e dos bolsonaristas, tinha algumas cartas na manga para usar contra Bolsonaro. E ele usou. Nós temos que lembrar aquele episódio do Bob Jeff, o Roberto Jefferson, que foi preso pelo Alexandre de Moraes. Aquele foi um recado para o Carlos Bolsonaro. O Alexandre de Moraes prendeu o Bob Jeff aqui, mas ele estava com os olhos fissurados no Carlucci, que aparentemente vai casar. Saiu uma notícia hoje, vai casar com uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, com uma gaúcha, tá? Não é com o Léo Índio. Uma pena para todos nós que éramos entusiastas desse casal e todo mundo, claro, todos os brasileiros de bem, shippavam o Carlucci com o Léo Índio. Mas enfim, a prisão do Roberto Jefferson assustou o Carlucci e assustou também Bolsonaro, que tem certeza absoluta que os ministros do STF, principalmente o Xande, querem prender o Carlucci. Tanto que já corre essa historinha entre ali os ministros do STF, porque vazou para eles esse medo do Bolsonaro. Mas agora o Alexandre de Moraes tomou uma outra decisão no âmbito das rachadinhas, decisão tomada ontem. Olhem só, rachadinha é clara e ostensiva corrupção, diz Alexandre de Moraes, a ex-vereadora, ao condenar ex-vereadora no TSE. Então, rachadinha é clara e extensiva corrupção. E quem está envolvido nas rachadinhas? Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e o grande mentor das rachadinhas, o presidente Jair Bolsonaro, porque a ex-esposa do Bolsonaro empregava vários parentes nos gabinetes do Flávio, do Carlucci e também do Bolsonaro, e a ex-cunhada do Bolsonaro revelou que o grande articulador de todo o esquema era justamente o Bolsonaro. E o problema das rachadinhas do Bolsonaro, que tornam tudo aquilo mais grave, é a ligação com as milícias do Rio de Janeiro. Porque as rachadinhas do Flávio abasteciam 2 contas administradas pelo Adriano da Nóbrega, o capitão Adriano, miliciano, que foi morto no ano passado. Então isso é muito sério, porque é recurso público sendo utilizado e desviado para abastecer o crime organizado do Rio de Janeiro. Então é a relação direta do crime organizado do Rio de Janeiro com o presidente da República. Isso é muito sério, não é um crime do colarinho branco, pura e simplesmente, é um crime comum. Decisão do tribunal foi unânime, Flávio Bolsonaro é alvo de investigação e Nunes Marques retirou a análise de foro da pauta do Supremo desta terça. O TSE decidiu por unanimidade que o esquema de rachadinhas causa danos ao erário público e pode tornar inelegível o agente público pego nessa prática criminosa ao condenar a ex-vereadora Maria Helena Pereira Fontes, do PSL em São Paulo. Então foi aberta uma jurisprudência. Essa é uma das cartas que o Alexandre tem nas mãos, ou aqui na manga, contra Bolsonaro. Vamos continuar. Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que essa prática configura-se ostensiva corrupção. Moraes votou a favor da inelegibilidade da ex-parlamentar e foi acompanhado pelos demais ministros, totalizando 7-0. Bolsonaro tem um problema no TSE gigantesco e é o TSE que pode assombrar Bolsonaro no ano que vem. Vamos chegar lá. Primeiro deixe-me abrir aspas para o nosso GRU do STF. E também agora do TSE. O esquema de rachadinhas é uma clara e ostensiva modalidade de corrupção, que por sua vez é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos. Então, pessoal, houve um recado a Bolsonaro. Um recado, porque quando a gente pensa em rachadinhas, a gente já pensa em Bolsonaro e também em Flávio Bolsonaro. O grande problema do Bolsonaro é justamente o TSE, porque o TSE pode tornar Bolsonaro inelegível.
e eles discutem essa possibilidade. O TSE, que é presidido pelo Luiz Roberto Barroso, é discutida essa possibilidade no ano que vem. Caso o Bolsonaro continue com as suas escaladas de rompantes, de ataque às instituições republicanas, principalmente ao TSE, o TSE pode simplesmente considerar Bolsonaro culpado em um dos dois inquéritos que correm, os inquéritos das fake news e também os inquéritos a respeito do financiamento ilegal da campanha de Bolsonaro em 2018. Se o TSE condenar Bolsonaro até agosto do ano que vem, ou seja, tem aí 11 meses, Bolsonaro se torna inelegível. E ele não poderia disputar as eleições de 2022 por questões burocráticas vindas do Tribunal Superior Eleitoral. Então é o TSE que nós, nesse momento, precisamos ficar de olho, tá bom, pessoal? É o TSE que nós temos que concentrar as nossas atenções para ver como que vai ser ou como serão os desdobramentos. E isso já foi divulgado, já foi ventilado nos bastidores ali de Brasília, dessa possibilidade do TSE tornar Bolsonaro inelegível em 2022, caso o presidente continue com seus ataques institucionais. Isso vai acontecer? Temos que ver, temos que ver. Eu acho que é muito difícil Bolsonaro não disputar 2022, mas se ele continuar fazendo o que ele fez no último dia 7, aí pode ser que acabe acontecendo. O problema é que Bolsonaro é um covardão, né, pessoal? O que ele fala de manhã, ele muda completamente à tarde. Ele não consegue sustentar nada, nada. E não pense em malícia, não pense em malícia a respeito de sustentação, de rigidez, porque vocês são muito maliciosos. Eu conheço vocês muito bem, seus maliciosos, mentes poluídas. Só porque a Michelle falou que o Bolsonaro não tem a mesma energia dentro de casa que ele tem fora de casa, vocês vão falar que ele não consegue sustentar uma opinião? Enfim, deixe aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto e vamos ficar de olho também agora no TSE. E é mais um recado de Xande contra Bolsonaro. O cabeça de melão tem se mostrado, na verdade, uma dor de cabeça para Bolsonaro e ele não vai arregar como Bolsonaro arregou. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu e também no Twitter, @profiléuoficial.